Primeiro, tem uma coisa para te falar, tá? É o que eu costumo dizer na maioria das minhas aulas e vou sempre ser redundante nessa parte, tá? É o quê? Execução. 80% prática, 20% conhecimento, tá? Ah, você está dizendo que tem que praticar 80% e só estudar 20%? Isso. Não adianta nada você ter o conhecimento e não fazer nada com ele, tá? Conhecimento parado ali é só o conhecimento, tá? Então, não adianta somente você estudar, planejar, tá? Se você não vai executar, você está estudando para quê? Então, eu preciso, tá? É um comprometimento, porque eu estou aqui hoje, São Paulo é feriado, estou aqui para te passar esse conteúdo, não deixar passar isso, tá? Não deixar que isso deixar para outro dia, para hoje. Eu estou aqui comprometido com você, tá? Dando aí os meus 200%. Então, quero que você se comprometa também em fazer acontecer e executar. Legal? Então, vamos lá. Agora você deve estar se perguntando qual é esse conhecimento, tá? Que vai te ajudar ali a faturar no mínimo 10 mil reais por mês. Isso é um milagre. Não é fácil. Sim, é fácil, tá? É claro que empreendedorismo, quando você inicia esse próprio escritório, você tem obstáculos como qualquer outro, mas você consegue, tá? Eu consegui essa meta aí em 6 meses com o meu próprio escritório. E eu vou te explicar qual é o conhecimento que você precisa ter hoje, que você precisa se atualizar, tá bom? Vamos lá. Como eu já disse algumas vezes, provavelmente você já viu, tá? Não subestime o meio. O que quer dizer isso? Não subestime o meio. Qual que é essa mensagem que eu quero te trazer? Vou te explicar aqui mais a seguir, tá bom? Provavelmente em algum lugar aí você deve ter ouvido falar, não subestime o MEI. Eu acredito que sim, tá? Eu costumo dizer isso sempre. Por quê? Porque isso é muito forte, tá? No seu dia a dia. E você vai entender aqui posteriormente, tá? Esse é um assunto que nós vamos entrar, mas calma, fique atento para que você possa absorver tudo que eu vou te falar aqui nessa parada, tá? Você vai absorver tudo, tá? E aí você está se perguntando, nossa, mas você vai ensinar a abrir o MEI? Não é isso, tá? Se mantenha calma, esteja atento, tá? A mente aberta para você poder entender o que eu quero te dizer, tá? Porque às vezes a gente está já colocando na nossa cabeça o que vai ser, mas na verdade não é isso. Então fique atento, tá bom? Porque eu vou te dizer agora. Então, primeiro, não subestime o MEI. Por que não subestime o MEI? Vou explicar aqui mais a seguir, tá bom? Primeiro eu vou te trazer aqui a matéria. O Brasil bateu um recorde aí de nascimentos de empresas no primeiro semestre, e 80% são MEIs, tá? Então, assim, ó, como eu já, no vídeo anterior, você pode ver lá, eu trouxe algumas informações do Ministério da Economia, legal? A quantidade de empresas que foram abertas, que foram encerradas, qual foi o saldo positivo, quase 1 milhão de empresas ainda, tá? 17 milhões de empresas ativas, pode voltar no conteúdo lá e verificar, tá? Aqui nós estamos trazendo só a informação dos MEIs. Então, diante aqui do G1, que postou aí em 27 de nove de 2021, tá bom? Tem alguns meses atrás ali, a maioria das empresas, 80%, foram MEIs, microempreendedores individuais. Por quê? As pessoas se viram na necessidade de empreender, tá bom? Então, tiveram ali que abrir o MEI e, posteriormente, você vai entender, tá bom? Então, assim, não subestime o MEI. Eu tenho alunos que têm uma carteira de 100 MEIs, tá bom? Não subestime, ponto. Legal? Então, vamos lá. Como você já viu aí na imagem anterior, em 27 de nove de 2021, publicado pelo G1, no aumento das empresas nascidas em 2021, 80% eram MEI, tá? O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez eu ratifico, não subestime o MEI. Hoje eu posso dizer que dentro do meu escritório, tá, sem sombra de dúvida, 70 a 80% dos meus maiores clientes começaram como MEI. Hoje eu tenho um cliente, meu primeiro cliente, tá, inclusive, hoje ele abriu a quarta empresa agora e fatura milhões por ano. Tá? Começou como MEI, tá bom? Isso se dá porque a maioria começa como MEI e depois vai crescendo exponencialmente, tá? Então, a pessoa teve a ideia de um negócio, executou aquela ideia e aquela empresa começou a crescer, tá? Hoje o MEI ele é o mais barato para se abrir, não tem muito custo, você paga lá o INSS, você tem como, caso tenha algum problema, auxílio doença, o INSS cobre ali por causa do INSS que você paga dentro do MEI, enfim. É o melhor para quem está começando, quem quer colocar ali o pé na água, tá bom? Então depois esse MEI ele vai crescendo exponencialmente. Então ele teve uma ideia, executou essa ideia, cresceu, teve que mudar de tipo jurídico, teve que fazer essa transformação,
tá? É aí que a gente entra o conhecimento que você vai precisar para faturar aí no mínimo 10 mil reais para o seu próprio escritório contábil, tá? Ah, mas isso faz diferença? Sim, faz toda a diferença e você vai ver aí mais a seguir, tá bom? Legal? Então vamos lá. Qual que é esse conhecimento? A transformação de MEI para outro tipo jurídico. Ah, mas é simples, eu vou lá e faço. Não é simples, tá? Esse é um processo que eu acredito ser um dos mais complexos de todos, tá? Abertura é tranquilo, se for para comunica é mais tranquilo ainda, tá? A baixa de empresa também é tranquilo. Agora, transformações em geral é mais complexo e a transformação de MEI também para outro tipo jurídico é bem complexo. Que é outro tipo jurídico? A transformação de MEI para empresário, tá? A transformação de MEI para sociedade limitada unipessoal ou sociedade com mais de um sócio, ou foi extinta, tá? Mas a Ireli também. Então, toda essa transformação ela é bem complexa e a documentação ali são 3 processos, tá bom? Você vai entender como funciona todo esse processo, tá? Então, vamos lá. Dito tudo isso, quero que você pegue o que eu te disse até agora, tá? Coloque ali na sua mente e tire todo o resto, tá? Para você poder entender o que eu vou falar daqui para frente. Então, eu não preciso te provar que esse processo é, vamos dizer, um dos mais importantes dentro do seu negócio, tá? Quando eu digo negócio, é você tendo começando de um escritório pequeno, igual eu comecei, tá com dinheiro emprestado, ou você ali da sua própria casa. Sua própria casa tem um canto, é seu escritório, tá bom? Então, quando eu digo escritório, é de maneira geral, legal? Então, vamos lá. Você pode ainda estar perguntando, por que isso é importante? Porque é o que vai fazer você, de fato, se destacar, chegar a faturamento de 10 mil reais por mês com o seu próprio escritório. Me pergunte como eu sei disso, porque é o conhecimento que eu tive, tá, que ter para começar a ter mais resultados no meu escritório. Tá? E foram anos esperando. Eu lembro que os meus primeiros clientes mês ali que tiveram, até hoje eu lembro o segundo cliente meu que foi MEI também, além desse que eu tenho hoje, mas o segundo era no ramo de serviço, tá? Eu tive 4 processos indeferidos, porque não sabia o processo de transformação, o cliente se frustrou, foi para outro escritório. Eu tentei recuperar esse cliente depois, mas eu perdi minha credibilidade. É o preço que a gente paga até a gente começar a aprender ali. No caso, eu aprendi penando ali, tá? No dia a dia e no sangue mesmo, tá bom? Então, assim, foi isso que eu tive que aprender lá atrás e eu mapeei todo esse processo. Vou explicar mais posteriormente. Tudo isso que me fez chegar até aqui, tá? No caso, esse é um conhecimento que você precisa ter, que é a transformação. Depois que eu peguei alguns processos que fui fazendo, fui batendo a cabeça, fui errando, tá? Porque o processo é bem complexo, você vai entender. Aí eu consegui ali chegar no denominador comum, tá? Então, assim, ó, pense bem. Se eu te disse que, em média das empresas, 70, 85 dos meus clientes começaram como MEI e foram se transformando, isso deduz que, se você não tiver esse conhecimento, vai perder clientes. Pode ser que processo indeferido, tá? Ou até mesmo o cliente precisa fazer a transformação, mas você não sabe fazer, tá bom? E aí o que acontece? Ele vai para outro escritório. De outro escritório, ali você perdeu ali até indicações. Por quê? Porque muitos clientes vêm também como indicações. Então, logo, se você perder um cliente, futuramente se tiver alguém para indicar, você não vai ser o indicado. Você perdeu o cliente e aí vai um efeito dominó, tá bom? E eu te disse aqui, ó, pela média das 70, 85% das empresas atuais. Vou colocar de 2 anos para cá, tirei uma média, tá? Mas se eu for contar agora, eu te contando a história aqui, meu primeiro cliente foi MEI, tá? Tive que desenquadrar ele com a Ireli depois de um tempo, tá? Antes de prestador de serviço. Aí esse prestador de serviço eu perdi, dentre outros também que eu não sabia cuidar e acabei perdendo, tá bom? Então, assim, ó, você pode ver que eu falando isso lá atrás, tá? Isso eu estou falando de 6 anos atrás, tá bom? Quando o MEI estava começando ali ainda, muita gente começar a aderir. Legal? Então vamos lá. Como funciona um processo de transformação? Como que você pega o MEI e você transforma? Como você faz toda essa dinâmica de processo, tá? Então, vou
fazer aqui o passo a passo, vou te mostrar o passo a passo como que você faz toda essa dinâmica aqui. Legal? Deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá. A primeira parte, tá? A primeira parte, provavelmente pode ser que você já esteja familiarizado, é a viabilidade, tá? Então quando você vai fazer um processo de transformação, existem dentro do processo de transformação eventos de viabilidade. Mas para frente você vai entender o que são eventos de viabilidade, tá? Então a primeira parte é viabilidade. Antes de tudo é preciso fazer o processo de viabilidade. Passam pelo processo de viabilidade as empresas que estão nascendo ou qualquer transformação que tenha o evento de viabilidade, tá? A seguir vou te mostrar quais são os eventos que precisam ser feitos viabilidade. Então aqui funciona da seguinte forma: se você vai fazer um processo que não tem um evento de viabilidade, você pode fazer direto o DBE. Agora, se você precisa fazer o processo e tem um evento de viabilidade, você precisa fazer a viabilidade, tá? O que é a viabilidade, em resumo? A viabilidade vai passar ali pela prefeitura. A prefeitura vai dizer se aquela atividade pode ser estabelecida aqui no lugar, quais são as restrições, vai passar ali. Depois daquilo você vai aprovar, tá? E com o número de protocolo você vai fazer o DBE, legal? Então, é assim que funciona a viabilidade. Para isso que serve a viabilidade, legal? Aqui, esses são os eventos de viabilidade, ó. Primeiro estabelecimento, inscrições de demais estabelecimentos são filiais, tá? Inscrições diplomáticas, repartição, alteração de endereço entre municípios, alteração de endereço entre estados, alteração de endereço entre mesmo município, alteração de nome empresarial, alteração de natureza jurídica, alteração de atividade econômica, alteração de tipo de unidade, tá? Se ela é principal, se é auxiliar, alteração de forma de atuação. O que é forma de atuação? Correio, você porta a porta, internet, protocolo de reconsideração, tá? E o protocolo de regularização de empresa, quando você precisaria fazer toda a parte de legalização, atualização da inscrição municipal, tá bom? Então, esses são os eventos de viabilidade. Precisou fazer uma alteração de natureza jurídica que a gente está fazendo? Precisa ter o evento de viabilidade. Vai fazer a mudança do nome empresarial? Precisa ter evento de viabilidade. Vai fazer a mudança de tipo de unidade? Precisa ter ali a alteração do evento 248, tá bom? Então, você vai entender como que funciona depois para fazer o DBE. Antigamente existia o RLE, que era o Registro de Licenciamento Integrado. Tinha que fazer o processo pelo RLE, depois pegava o protocolo, ia lá no DBE e continuava. Agora é tudo dentro do RLE sim, tá bom? Nessa parte eu acredito que o governo acertou porque está facilitando muito o processo, tá bom? Então vamos lá. Segunda parte, DBE. O que é o DBE? Documento básico de entrada de CNPJ, tá bom? Ele também é dentro do VRR Sim, tá? Aqui, ó, o coletor, legal? O que acontece? Nós vamos clicar aqui no DBE, vai pedir lá a unidade federativa, o estado, nós vamos preencher tudo assim, e mais abaixo vai aparecer assim, ó, evento de viabilidade? Sim. Tem que clicar em sim, e o número do protocolo que saiu da viabilidade vai colar lá no DBE e prosseguir, tá bom? Lembrando, tá? Uma observação aqui, lembrando que para transmitir esse DBE, você precisa aí de um certificado digital da própria empresa ou um eCPF de um dos sócios, tá? Você precisa ter isso para poder transmitir, senão você não vai conseguir fazer essa transmissão, legal? Então, recapitulando, vai entrar no DBE, você vai colocar lá a unidade federativa, o estado, tem protocolo de viabilidade? Sim, vai pegar esse protocolo e colar, tá bom? E colocar, ticar lá e transmitir com o certificado digital. Aí você já vai escolher o certificado, vai dar a opção e você continua, tá bom? Depois de preenchido o DBE, o que acontece? Quando você coloca o protocolo lá da viabilidade no DBE, a maioria das informações que você preencheu lá vai puxar para o DBE, tá bom? Então vamos supor que você quer estar colocando outro sócio. Aqui você vai colocar só os dados do sócio, endereço, tá? Como entrada de CNPJ. Ah, mas
ele já estava no CNPJ, mas você vai colocar como entrada, que é uma constituição por transformação, tá bom? Então, essa é a segunda parte. Depois, com o número, tá? Como eu já expliquei, de viabilidade, você vai colocar lá as informações iniciais do DBE e pronto, tá? Será preciso preencher apenas algumas informações. Dentro do DBE, antes de transmitir, o que eu gosto de fazer? Tem lá em resumo, tá? Você verifica as pendências, não tem pendência, ok. Você vai em resumo e imprime esse resumo. Por quê? Às vezes, a maioria das vezes você precisa preencher igual, a maioria das vezes não, você precisa preencher igual lá na junta comercial. Às vezes você esqueceu como colocou de uma forma no DBE, tá? E lá você não vai lembrar, tá bom? Então imprime esse resumo, deixa bonitinho aí. Depois transmite, tá? Depois, como você já escolheu o certificado lá no início, você vai só transmitir e vai sair já o documento de transmissão bonitinho. Depois é só consultar. Consulta, vê se o DBE saiu e imprime tudo bonitinho em uma folha. Legal? Como foi transmitido como certificado digital, não vai precisar assinar, só colocar a data, tá bom? Porque o certificado digital já foi a assinatura. Legal? Então vamos lá. A terceira parte, a junta comercial. Então, essa parte aqui eu acredito ser a mais complexa. Legal? Você vai entender por que aqui mais a seguir. Essa é a penúltima etapa. Acredito que é a mais importante e complexa. Por isso eu preciso ter atenção para preencher. Que você precisa muita atenção, tá? Atenção, atenção, focado. Desliga o celular, coloca o celular do lado, coloca na gaveta, pede para o funcionário não te chamar. Você precisa, você trabalha em casa, tranca a porta, você precisa focar, tá? Para você não ter esse processo indeferido, preencher errado, enfim, tá? Para preenchimento, vai funcionar da seguinte forma, tá? Primeiro você vai escolher a opção de sociedade limitada, tá? Se essa for a transformação. Logo deverá clicar Constituição por transformação. Legal? Então, quando você clicar em sociedade, lá vai aparecer lá Constituição por transformação. Legal? E aí que você precisa fazer para poder fazer essa transformação, tá? Você está constituindo outro tipo jurídico, tá? Portanto, será criado outro número de NIR. O que é o número de NIR? Número de registro empresarial, tá? Como se fosse o RG, tá? Você tem seu RG, esse aqui é como se fosse o RG da empresa, tá bom? Dentro desse preenchimento, vão ser 3 processos. Então, tem uma abinha assim, ó, tem a flechinha. Você vai clicar e vai estar os 3 processos. Você vai preencher o primeiro, tá? O primeiro é um de 3, depois vem o 2 de 3, o 3 de 3. Tá? Vou explicar cada um aqui. O primeiro é da transformada, tá? Com as informações do empresário. Quer dizer, essa empresa não era MEI, então a primeira parte vai ser o preenchimento dos meus dados quando ela era MEI. Então o nome empresarial vai ser o nome seguido do CPF, o endereço é o mesmo que está lá, você vai preencher igual está lá, tá bom? Quando você fez o desenquadramento, automaticamente, você não fez a transformação, mas entende-se que ela já é um empresário individual, tá bom? Então, assim, ó, você vai preencher igual era MEI, tá bom? O nome empresarial, com CPF no final, tudo certinho, tá bom? Então, esse é o preenchimento da transformada. Os dados do empresário é o mesmo. Se o endereço for o mesmo da empresa, pode colocar o mesmo, legal? O segundo é da transformação. Aí você já vai começar a modificar, tá? Aí você já vai colocar os dados da nova empresa, tá? Vamos dizer que é a nova empresa. Então, vamos supor que você mudou o nome para Blue Comércio de Eletrônicos. Você já vai preencher lá, Blue Comércio de Eletrônicos. Aí vai pedir a data da transformada. O que é a transformada? Sempre vai ser a data de quando iniciou o MEI. Vai utilizar a data de lá, tá bom? E aí você preenche com todos os dados novos. Se mudou o endereço do sócio, você coloca, tá bom? Um novo nome empresarial, o porte, se você colocar IPP, você pode colocar agora já, você muda tudo, tá? Aqui é onde você pode transformar conforme você já havia, com certeza, feito o planejamento, tá bom? E o terceiro é o enquadramento. Ah, mas já não era enquadrado? Sim, mas agora você está fazendo a constituição por transformação, tá? Assim, ó, o que você tem que fazer? Desapega lá, tá? Do MEI, desapega de tudo que tinha lá. É tudo novo agora, tá bom? Tudo novo a partir de agora. Então, vamos lá. Após isso, tem que fazer
o contrato de transformação. Tá? Nos termos do DREI 81 de 2020, que foi alterado pelo 55 de 2021, é preciso fazer um contrato. Tá? O contrato é no Word mesmo, com o preâmbulo inicial e as consolidações das cláusulas. Então, assim, ó, no contrato de transformação, primeiro vai ter lá o contrato de transformação e depois a de constituição por transformação. A primeira parte, você vai colocar os dados também, tá, do empresário. Então, vai ser o nome. Então, vai ser o nome, tá, do empresário seguido do CPF, igual você preencheu na transformada, tá? Você vai preencher e depois ali na constituição por transformação, que são as cláusulas consolidadas, você vai preencher já com o novo nome, o sócio, ficou mais um sócio, aí você vai preencher e deixar o contrato todo bonito. Geralmente esse contrato ele acaba ali em 3 dias, tá? Preenchido ali certinho ao foro, tá bom? Colocar as cláusulas de prolabore, do balanço patrimonial, conforme rege o DREI lá. Inclusive tem até uns modelos lá também, tá bom? Depois disso, você precisa imprimir 3 vias, tá? Rubricar o seu cliente, precisa rubricar as 3 primeiras e assinar a última no respectivo nome, tá bom? Então, rubricou as 3 primeiras, ou 2 primeiras, tá bom? Ou 4 primeiras, vai depender de quantas vias deram, e aí no último, vai assinar o nome dele, tá bom? Precisa rubricar, tá bom? Se não rubricar, o processo vai ser indeferido esse processo, então você precisa rubricar ali. Legal? Mas só por causa da rúbrica, sim. Tá bom? Se você não sabe nos contratos, quando você não faz essa rúbrica, alguém pode vir trocar aquela parte do documento. Então, você precisa rubricar. Para isso que serve rubricar as primeiras partes, tá bom? Para saber que você estava de ok, de acordo com tudo aquilo. Então, nós falamos aqui, primeira parte, viabilidade, segunda parte, DBE, terceira parte, junta comercial e contrato, tá? É bem complexo mesmo. Uma documentação assim, vai bastante documento. 30 folhas, 40 folhas, não sei mais ou menos mensurar, tá bom? Mas muitas folhas aí nesse processo. Por isso que você tem que se atentar, porque se esse processo é indeferido, você tem que refazer, tá? Indeferiu, refaz o processo, tem que refazer o processo, tá bom? Então vamos lá. Geralmente eu coloco os documentos em saquinhos separados, tá bom? Então são 3 saquinhos. Primeiro, o DBE, tá? Com o processo 1 de 3, cópias dos documentos autenticados, RG ou habilitação, tá? O contrato social que eu acabei de falar e a DARE correspondente, tá? Como assim a DARE correspondente? Como são 2 processos, assim vamos dizer, você transforma para empresário para depois transformar para sociedade limitada, são 2 DAREs, tá? Então, no primeiro processo, 1 de 3, tem a primeira DARE. Então, eu coloco essa DARE junto no primeiro saquinho, junto com o DBE, primeiro processo 1 de 3, cópias dos documentos autenticados, contrato e a DARE correspondente, tá? Então, separei o primeiro saquinho ali. No segundo, eu coloco o processo 2 de 3 e também a DARE correspondente, porque segundo processo também tem mais uma DARE, tá? Geralmente, a primeira DARE está sendo 165 e a segunda 70 e pouquinho. Tá bom? Então, coloquei o processo 2 de 3 e a DARE correspondente outro saquinho, coloquei de lado. E no terceiro processo, no terceiro saquinho, eu vou colocar o processo 3 de 3, que é o enquadramento, tá bom? Aí eu pego esses saquinhos aqui, deixo tudo arrumadinho e grampeio ali, dou 3 grampos, tá? E deixo tudo certinho para poder entregar ali para o analista na hora. Já deixo tudo pronto, economizo meu tempo e o tempo dele, fica tudo organizado. Legal? Então vamos lá. E agora, onde dar entrada no processo? O órgão registrador de todos os processos é a junta comercial, tá? Aqui no caso de São Paulo, quando nós damos a entrada direto pela junta, não tem custo algum. Então, esse processo, terminei esse processo agora, manda o motoboy levar lá na junta. Não tem custo algum, só o custo do motoboy, tá? Ou se eu quiser ir lá, ou alguém for lá, um funcionário, enfim, só tem esse custo, tá? Porém, você pode dar entrada em algum posto conveniado, que é cobrado uma taxa de média. Agora essa taxa está R$200. Isso considerando aí a nova alteração de 2022, tá bom? Então teve a nova alteração ali de 2022 da taxa, né? A taxa era 180 e pouco, se eu não me engano, foi para R$200 agora. Infelizmente está aumentando todo ano, tem o reajuste, tá? Conforme o IGPM. Então tá esse valor.
Aí você me pergunta, o que é melhor para dar entrada? Isso vai depender da logística, tá? Do tempo que você deu para entregar o serviço para o seu cliente. Portanto, você tem que ver as possibilidades. Um exemplo, tá? Vamos supor que você fez um processo, o cliente está tranquilo, você deu 30 dias. Faz o processo, tá? Como eu mostro, tá? Dentro do curso eu mostro passo a passo, você monta aquele processo e entrega lá, tá bom? Manda um motoboy, você vai ter uma cor, você mesmo vai, você está iniciando ali, pega o metrô rapidinho, vai. Dá entrada no processo, geralmente esse processo ele está demorando em média para sair lá 7 dias, tá? Tá bem tranquilo, 7 dias. Se indeferir, você ainda tem mais 7, 14. Acredito que você, com o meu auxílio, se você tiver esse auxílio, não vai indeferir tantas vezes assim, tá? Deixa eu colocar aqui o computador na tomada para não desligar, tá? Então vamos lá. Então, você tem aí 7 dias, e se indeferir, você tem mais 7 dias. Legal? E se indeferir de novo, 7 dá 21, está no prazo. Mas a ideal é não indeferir tudo isso, tá? Se tiver meu acompanhamento, não vai indeferir, porque pensou o cliente assinando tudo isso de documento 3 vezes, bem complicado, tá? Ali o cara vai falar, pô, esse cara não sabe o que ele está fazendo, tá bom? Aí vamos supor que o cliente chegou rápido, pô, eu preciso urgente, eu preciso já fazer um processo, preciso transformar, senão eu perco uma licitação, senão eu perco um serviço, senão eu perco uma venda. Aí você dá entrada, infelizmente você cobra ali, tenta repassar essa taxa de alguma forma, tá? Se não der, tenta cobrar em cima do seu serviço. E aí você dá entrada e paga essa taxa de R$200. Quando você paga essa taxa em algum posto conveniado, geralmente sai em 2 dias o processo. Tá? Ah, foi indeferido, tá 2 dias, você tem mais um dia para refazer, entregar, mais 2 dias para analisar. Então, você teve 5 dias no total, tá bom? Indeferir uma vez, tranquilo. Legal? Então, é isso que você precisa trabalhar. E onde que você acha esse posto conveniado? Você pode entrar na internet, no Google mesmo, você pode colocar posto conveniado junto comercial. Aí você vai encontrar, aqui perto tem vários, tá bom? Então, aí vai da logística que você fez para entregar. Assim, uma dica que eu te dou, tá? Nunca queira ganhar muito e fazer um serviço que vai demorar, senão não vai entregar no prazo. Se deu prazo, cumpra o prazo ou até antes do prazo. Se deu 10 dias, entregue em 5. Se deu 20, entregue em 10. Deu 15, entregue em 7. Tá bom? Isso vai trazer credibilidade. Vai falar, pô, o Marcos me trouxe aqui o processo, ele deu 10 dias, me entregou em 5 dias, em 3 dias. Pô, cara, certo? Então, começou com o pé direito. Então, muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes eu vejo contadores que querem ganhar muito, tá? Por exemplo, cobrou os 200 da taxa de urgência, mas mandou para a junta comercial onde ele não paga nada. E aí o processo indeferiu. E aí esse cara se complicou, se enrolou, perdeu o cliente por causa de R$200, tá? O cara tinha mensalidade de 600, perdeu o cliente por causa de R$200. Então, fica atento a isso aí, tá bom? Então vamos lá. Agora é só executar, tá? Como eu disse, ao longo desses anos eu mapeei todo esse processo. Logo eu sei que esse conhecimento é o primordial que você precisa para de fato ter ascensão ali no seu próprio escritório contábil. Então, como eu disse, eu não tirei nada disso de um livro, né? É tudo do dia a dia, tá? Ao longo do tempo eu mapeei todo esse processo e eu sei o que é melhor para você que está iniciando ou você que está começando e ali não sabe. Por isso que no meu método áureo, tá? Que é o método que eu criei, eu ensino passo a passo o que você precisa com riqueza de detalhe. Onde que assina, como leva, como faz, quantas vias imprime, tá? Eu acredito ser muito importante para cada um de vocês que está iniciando. É um propósito, tá? É importante para você que está iniciando. Como eu tive essa dificuldade lá atrás, eu sei exatamente que você que está me ouvindo agora tem essa dificuldade hoje, tá? E sempre vai ter, não tem como. Legal? Então,